E aí, quando eu entrei no curso do Henderson, eu me apaixonei. O medo, parece que é aquele medo, assim, de tipo assim, meu Deus, eu não vou saber fazer as coisas, e o paciente vai chegar, e quando a gente começa a entender os eletros e tal, aí a gente olha e a gente diz, eu agora sei o que é. E eu ouso dizer que mais da metade do que eu aprendi de cardiologia, assim, não se deveu à minha faculdade, se deveu ao curso de intensivo de ECG, porque simplesmente toda aula ia falar de infarto, falava de tratamento, falava sobre trombólise, fibrilação atrial, falava de estenose mitral, e eu fiquei, olha, talvez seja possível aprender cardiologia, hein? Sempre que eu tô no plantão, eu olho pro eletro e eu fico muito mais segura porque eu penso, eu tenho um eletro comigo, então qualquer coisa que eu precisar, eu rodo o eletro do paciente, eu sei que eu vou conseguir interpretar, vou discutir com quem tá por perto, com os staffs, com os plantonistas do dia, então isso realmente traz uma segurança gigantesca. E traz felicidade também, né, porque quando você olha para um eletro e você é capaz de interpretar o que tem ali e de ajudar o paciente com aquilo, caramba, é um retorno imenso pra gente. Tô no meu terceiro mês de internato e há 3 dias eu comecei a rodar no hospital do coração aqui. No primeiro dia é aquele difuso, né? E aí você fica nervoso naquele momento. E aí meu paciente tinha acabado de fazer um eletro. Aí o médico olha pra mim e disse assim, Lauda aí, foi o momento mais tranquilo do meu dia. Eu peguei e disse assim, isso eu sei fazer. E ele foi perguntando e eu dizendo, frequência cardíaca tal, ritmo isso, não sei o que, pareceu tão natural que eu digo, caramba, se isso fosse há pouco tempo atrás, eu ia me tremer na base inteira, desesperada, e não foi isso que aconteceu. Eu realmente me senti como se eu fizesse aquilo há muito tempo. Foi tudo graças ao curso, pela quantidade de vezes que a gente praticou, pela quantidade de vezes que eu vi a letra. O Henderson, por mais que ele faça muita coisa e seja essa enorme referência que é pra gente, ele sempre dá um jeito de estar do lado do aluno, tirando dúvida, ensinando 2, 3, 4 vezes se for necessário. O Henderson simplesmente tem um contato com um aluno que você não tem nem na faculdade. Olha que, teoricamente, é dever do seu professor ter esse contato com você na faculdade, tirar suas dúvidas, né? Eu consigo acompanhar, discutir também a clínica, né, que ele não falava só de eletro no curso, ele falava da clínica também. Então, pra mim, assim, foi fundamental. Obrigada, intensivo de ECG. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Desafio ECG na Emergência. Que alegria receber vocês aqui para esse nosso webinário de 2 dias, falando sobre os principais temas de eletrocardiograma no pronto-socorro, na UTI e em emergências clínicas. Nos próximos 2 dias, hoje e amanhã, nós vamos aprender sobre o diagnóstico e manejo de pacientes no pronto-socorro com síncope, parada cardíaca, dor torácica e taquiarritmias. Então, estou muito feliz que você está aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Convide seus amigos, deixe o like no vídeo, pegue o link, mande nos grupos de internato da faculdade. E aí nós vamos começar, porque temos muitos temas aqui para discutirmos hoje, tá bom? Alegria receber vocês aqui. Deixe um comentário aí no chat de onde você é, de onde você está assistindo essa aula hoje, se de algum lugar no Brasil, se internacional. Comente aí e vamos começar com o desafio ECG na emergência. Então, só compartilhando aqui a tela, você precisa aprender esse tema aqui para o bom cuidado dos seus pacientes no pronto-socorro, em emergências clínicas, tá bom? Isso é muito importante que você tenha o eletrocardiograma como um aliado no manejo dos seus pacientes. O eletro é uma ferramenta muito útil e amplamente disponível. Há um tempo atrás eu fiz essa live aqui e eu liguei em uma UPA do interior de um estado no Brasil, interior, cidadezinha pequena, liguei lá, perguntei se tinha eletrocardiograma. Nos menores centros de emergência, pronto-socorros do Brasil, você vai ter o eletrocardiograma disponível. E é uma ferramenta tão útil do ponto de vista diagnóstico, e você precisa ter conhecimento em eletrocardiograma. Tá bom? Então, hoje e amanhã, síncope, parada cardíaca, taquicardia e dor torácica. Muito importante que você acompanhe até o final do nosso treinamento para realmente ter o domínio desses 4 principais temas de eletrocardiograma na emergência. Então, olha, o eletrocardiograma é barato, é rápido, é amplamente disponível nos menores centros, nas periferias, no interior, e ele é muito fácil de conduzir e é a primeira linha no diagnóstico de muitas emergências cardíacas, como nós vamos aprender aqui no Desafio ECG na Emergência. No paciente com síncope, no paciente com dor torácica, no paciente, obviamente, em parada cardíaca, não tem como você manejar esse paciente sem o eletrocardiograma. E é isso que eu vou te ensinar aqui no Desafio ECG na Emergência, tá bom? Então, o eletrocardiograma não pode ser ali um motivo de ansiedade, de preocupação, não pode ir para o pronto-socorro com medo de que chegue um paciente que precise de uma interpretação do eletro. Ele é o seu aliado. Ele está lá, está disponível. Não é uma ressonância de crânio que você precisa, uma ressonância cerebral que não está disponível, não é um exame
é muito avançado, caro, que só tem em centros terciários. Não, todo lugar, todo hospital, toda UPA vai ter disponível o eletrocardiograma. Então, realmente, cabe a você aprender como usar essa ferramenta para cuidar bem de seus pacientes. E aqui no Desafio ECG na Emergência, você vai ter a oportunidade também de aprender de conhecer o intensivo de ECG, que eu falo mais sobre ele depois. Treinamento completo em eletrocardiograma. Mas vamos lá, porque nós temos muito para discutir. Nós vamos começar com síncope, uma das causas mais comuns de visita ao pronto-socorro, e é uma condição específica onde o eletrocardiograma ele é muito importante no diagnóstico. Então vamos lá, pessoal, síncope. Como avaliar esse paciente, como manejar o paciente com síncope na emergência? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer síncope, e depois eu vou ensinar vocês as 3 causas de síncope e como o eletro vai te ajudar, ok? Então, reconhecer síncope no pronto-socorro. Síncope, ela é a perda total de consciência e, com isso, a inabilidade de manter um tônus postural. Ou seja, se o paciente está de pé, ele vai literalmente despencar, ele pode ter uma injúria, pode se machucar, porque ele perde o tônus postural. Na síncope, o paciente tem uma perda total de consciência e perde tônus postural. Mas há uma recuperação rápida e espontânea e o mecanismo presumido é uma hipoperfusão cerebral. Por que isso é importante? Porque é como você vai fazer o diagnóstico diferencial de síncope e outras causas de perda de consciência. Então, síncope não é convulsão, porque o mecanismo de perda de consciência não é hipoperfusão cerebral. Síncope não é concussão, não é o paciente que está jogando futebol, jogando um esporte e tem um trauma crânioencefálico e esse paciente perde a consciência temporariamente. Isso não é síncope, isso é uma concussão. O mecanismo não é hipoperfusão cerebral. Síncope não é hipoglicemia, porque o mecanismo não é hipoperfusão cerebral. Síncope não é intoxicação alcoólica, porque o mecanismo não é hipoperfusão cerebral. Então, você precisa reconhecer o paciente com síncope, em primeiro lugar, para você depois descer no caminho diagnóstico que eu vou te explicar aqui sobre o manejo do paciente com síncope, diagnóstico das causas e manejo do paciente com síncope. Então, o que é síncope? Perda total de consciência, com inabilidade de manter o tônus postural, recuperação rápida e espontânea dessa consciência, e o mecanismo é o mecanismo presumido de hipoperfusão cerebral. Certo? Então, reconhecida a síncope, você precisa aprender a diferenciar as causas de síncope, porque tem síncope que é benigna e você pode mandar o paciente para casa, e tem síncope que pode matar o paciente. Então, o seu papel na emergência, no pronto-socorro, é fazer essa diferenciação. Qual é o paciente que eu posso mandar para casa, o prognóstico é bom, ele não vai morrer por causa disso, e quem que é o paciente que a próxima síncope pode ser uma morte súbita. Esse é o seu papel, tá certo? Você muitas vezes não vai ter uma habilidade curativa na síncope no paciente na emergência. Você raramente vai curar o problema do paciente com síncope, mas você tem que identificar a causa que é potencialmente fatal. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Existem 3 causas de síncope, somente 3 causas. O paciente que tem síncope, claro que síncope não é concussão, síncope não é convulsão, síncope não é intoxicação alcoólica, síncope é síncope, perda abrupta, total do nível de consciência por mecanismo de hipoperfusão cerebral. Não chega sangue no cérebro e o paciente tem síncope, perde a consciência temporariamente. E só existem 3 causas para isso. São essas as 3 causas. Você precisa, no paciente com síncope, em primeiro lugar, reconhecer a síncope. E, em segundo lugar, você precisa diferenciar a causa de síncope. É uma síncope reflexa, também chamada de neurogênica? É uma síncope por hipotensão ortostática ou uma síncope cardiogênica? Só existem esses 3 mecanismos de síncope. Repito, só existem 3 causas para síncope. A síncope neurogênica, também chamada de reflexa ou neuromediada, a síncope por hipotensão ortostática e a síncope cardiogênica. O seu papel no pronto-socorro é reconhecer síncope, em segundo lugar, diferenciar as causas de síncope. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Como diferenciar as causas de síncope, porque algumas delas são potencialmente fatais e outras totalmente benignas. Você pode mandar o paciente para casa. Ok? Certo?
Então vamos lá. Síncope reflexa. Síncope reflexa ou síncope neurogênica é a clássica síncope vasovagal. É o paciente que foi tirar sangue, desmaiou. É o paciente que foi assistir uma cirurgia. Estudante de medicina foi assistir cirurgia, teve síncope. Essa é a síncope reflexa, é uma síncope neurogênica. Um outro mecanismo de síncope neurogênica, além da vasovagal, é o paciente que tem hipersensibilidade carotídea. O paciente está colocando a gravata aqui, apertando o pescoço, vira o pescoço às vezes e tem síncope. É uma hipersensibilidade do bulbo carotídeo que causa um reflexo parasimpático, o paciente tem síncope. E tem a síncope também por situações, aquele paciente que está indo urinar, e o paciente faz um esforço ali para urinar, o paciente às vezes que está rindo muito, assim, aquele ataque de riso, e tem síncope. Esses são mecanismos diferentes de síncope reflexa. Uma ativação do sistema nervoso parasimpático, e o paciente tem síncope por um mecanismo autonômico, por um mecanismo reflexo. Então, como identificar essa síncope reflexa? Pela história, anamnese e também pelo eletrocardiograma normal. Então, como você vai identificar a síncope reflexa? Pela história. Não existe um teste que você faz, um laboratorial, imagem, eco, nada disso. História clínica do paciente que você vai identificar como a síncope reflexa. Então, paciente estudante de medicina, 25 anos, saudável, rígido, sem comorbidades, está lá assistindo a cirurgia, desmaiou e em 15 segundos recuperou a consciência, ficou ali confuso alguns minutos, depois ficou envergonhado, o que aconteceu? E vida que segue normal? É uma síncope reflexa. Esse paciente tem um prognóstico muito bom. Esse paciente não é a síncope que vai matar o paciente. Síncope reflexa ou neurogênica. Então, esse é o primeiro tipo de síncope. O segundo tipo de síncope que existe é a síncope ortostática. É o paciente que tem síncope por hipotensão ortostática. Ele levanta, a pressão arterial cai demais e esse paciente tem síncope por hipoperfusão cerebral. Caiu a pressão arterial, ele levantou, começou a andar ali e não chegou sangue no cérebro e ele desmaiou. Então, esse é o segundo mecanismo de síncope. O primeiro é neurogênico, o segundo é a hipotensão ortostática. E com isso, você já entende que todo paciente com síncope precisa de medir a pressão arterial ortostática. Todo paciente com síncope, você vai coletar uma anamnese detalhada, como que foi essa perda de consciência, o que aconteceu na hora, o que sentiu antes, quais foram os pródromos. Mas além de coletar essa anamnese, todo paciente com síncope precisa de você avaliar se o paciente não tem hipotensão ortostática. Certo? Então, todo paciente com síncope precisa de medir a pressão deitado, sentado e em pé. Tá bom? E aí, normalmente, se cair mais de 20 milímetros de mercúrio sistólica, você fez um diagnóstico, dentro de 1 a 2 minutos depois que o paciente levanta, você fez o diagnóstico de hipotensão ortostática. E essa é uma segunda causa de síncope. Agora, por que o paciente tem hipotensão ortostática e, com isso, a síncope? São, basicamente, 3 mecanismos. Ou ele está tomando drogas, medicamentos que causam isso, o paciente está tomando muito diurético, o paciente está tomando vasodilatador, o paciente está tomando uma droga que causa a hipotensão ortostática, ou o paciente está hipovolêmico, e o terceiro mecanismo é o paciente com desautonomia, paciente que tem um parkinsonismo avançado, paciente que tem algumas síndromes neurológicas que causam hipotensão ortostática. Então, essas são as 3 causas de hipotensão ortostática, e com isso o paciente tem síncope, e é uma das causas dele aparecer no pronto-socorro com síncope. Então, você vai identificar isso aqui pela anamnese. Chegou lá o senhor mais idoso, 70 anos, o paciente fala que levantou, estava assistindo televisão, levantou, ficou tonto e desmaiou, apareceu no pronto-socorro, a pressão sentado está 110, ele levanta, cai para 82 milímetros de mercúrio sistólica, caiu 30 pontos, e o paciente está tomando muito diurético, e você fez o diagnóstico. É hipotensão ortostática por um mecanismo de secundário a medicamentos. Então, anamnese, exame físico, e o exame físico tem que ter avaliação da pressão arterial ortostática. Tudo bem até aqui? Certo? Tudo bem? Comenta aqui no chat, todo mundo pegou síncope neurogênica, síncope ortostática? Foi? Agora vamos falar
sobre o prognóstico desses pacientes. Vamos lá. Síncope neurogênica, o prognóstico, na grande maioria das vezes, é benigno. É uma síncope que não vai matar o paciente. É uma síncope que pode até ser recorrente. Às vezes o paciente tira sangue hoje, daqui a 2 anos vai tirar sangue de novo, desmaia de novo. Mas não é uma síncope que vai matar o paciente. Então, o prognóstico é ok. O prognóstico, ele é bom. O paciente não vai morrer por essa síncope. A síncope ortostática, a mesma coisa. A maioria desses pacientes, eles têm uma causa reversível, uma hipovolemia, um medicamento. Você corrige a causa base da síncope ortostática, o paciente pode melhorar. E quem tem uma desautonomia, se ele tomar algumas precauções, levantar devagarzinho, evitar ficar desidratado, esse paciente você consegue mitigar os sintomas e também não vai matar ele. Agora, existe uma síncope que ela é assassina. Existe uma síncope que mata o paciente. Qual dessas 3 síncopes aqui é a síncope assassina? A síncope que mata o paciente, essa vez foi síncope, da próxima vez pode ser morte súbita. Qual síncope dessas 3 aí? Diz na tela, pessoal. Diz na tela qual das 3 síncopes é uma síncope assassina. Conta aí para mim. É a síncope cardiogênica. A síncope por causa cardíaca, ela pode, nem todas, mas ela pode matar o paciente, tá bom? A síncope de causa cardiogênica, ela pode ser fatal. Então, seu papel na emergência, fazendo a primeira avaliação desse paciente, tomar essa decisão, síncope benigna, medidas de precaução para evitar episódios recorrentes, talvez parar algum remédio, fazer um ajuste ali, e o paciente pode ir para casa. Agora, a síncope cardiogênica, não. Esse paciente, às vezes, vai precisar de um marca-passo, às vezes vai precisar de um desfibrilador, às vezes vai precisar de uma consulta parecer da cardiologia, às vezes vai precisar de um Holter. O paciente com síncope cardiogênica, ele vai precisar de maiores cuidados. E é disso que a gente vai falar agora. Como identificar, como o eletro te ajuda, como a anamnese te ajuda a identificar a síncope que mata o paciente. Então, a síncope cardiogênica, ela é a síncope que pode matar o paciente, e eu vou falar para vocês dela aqui agora. Tá certo? Ok? Então, antes disso, eu só quero me apresentar rapidinho. Muitos de vocês não me conhecem, outros já conhecem das redes sociais, do outro programa que eu ensino, que é o Intensivo de Metas. Mas para quem não me conhece, eu vou aproveitar rapidamente para me apresentar, antes de falar de síncope cardiogênica. Meu nome é Anderson Cardoso, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou médico formado lá em Goiás, sou do norte de Goiás e Tocantins, fiz faculdade na UFG, e aí vim para os Estados Unidos, já estou há 12 anos aqui. E nesses 12 anos de residência, fiz residência de clínica em Miami, cardiologia no Johns Hopkins, hoje sou professor na Faculdade de Medicina de Harvard, aqui em Boston. Nesses 12 anos, eu sempre gostei muito de ensinar, hoje sou palestrante do American College of Cardiology, maior instituição da cardiologia mundial, junto com a Sociedade Europeia. Eu recebi já prêmios pelo ensino durante a residência. Eu amo ensinar, eu amo fazer isso aqui, e é um prazer para mim receber vocês aqui. Tá bom? Então, eu sou professor hoje aqui na Faculdade de Medicina de Harvard, mas é importante destacar que essa aula, esse nosso bate-papo, o intensivo de ECG, o desafio ECG na emergência, não tem filiação com a Faculdade de Medicina de Harvard ou os outros lugares por onde eu passei. Tá bom? Isso aqui é uma iniciativa totalmente minha, estou muito feliz que vocês estão aqui, mas isso aqui é uma bate-papo que não está afiliado com essas instituições. E outra coisa também, o que eu falar aqui não deve ser usado necessariamente para tomar conduta para pacientes individuais. A tomada de conduta para casos específicos depende de muitos elementos que eu não tenho aqui. Não é uma recomendação médica o que a gente está falando. Ok? Vamos falar então do assassino em síncope, a síncope cardiogênica. Vou ensinar vocês a reconhecer o paciente que tem uma síncope cardiogênica. Vamos lá, pessoal. Síncope cardiogênica, como o nome implica, é o paciente que tem um baixo débito cardíaco, e esse baixo débito cardíaco causa uma hipoperfusão cerebral e o paciente desmaia. Então, a causa do baixo débito cardíaco, nesses casos, ela é culpa do coração, porque na síncope neurogênica é um reflexo autonômico, parasimpático. Na hipotensão postural, é porque o paciente, a pressão baixa quando ele se levanta, na hipotensão ortostática. Agora, na síncope cardiogênica,
não chega sangue no cérebro porque deu algum BO, algum problema no coração. E esse BO, esse problema no coração, ele pode ser por 3 causas. Ou o paciente tem uma doença miocárdica, o músculo parou de funcionar, né? Por exemplo, amiloidose, insuficiência cardíaca avançada, o músculo está ruim, o músculo não gera débito, e com isso o paciente tem síncope. Então, geralmente, é o paciente com insuficiência cardíaca bem avançada, que ele tem que ter um baixo débito cardíaco para causar síncope. Então, isso aqui vai ser infrequente. O paciente está quase em choque cardiogênico, tá certo? Baixo débito pelo músculo causou uma síncope. Aí tem um paciente que tem uma síncope por causa obstrutiva. O que é isso? Aqui, olha, pessoal, isso aqui é um ecocardiograma, vou explicar para vocês. Tá vendo esse eco aqui? Aqui é o ventrículo esquerdo. E quando ele ejeta, sai sangue pela aorta. Olha a aorta abrindo aqui, saindo sangue, indo para o cérebro. O ventrículo esquerdo contrai e joga sangue para o cérebro. É isso que a função normal do coração. Aqui a gente tem uma área especial do coração, que é a via de saída do ventrículo esquerdo. A comunicação entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Nessa via de saída podem acontecer 2 problemas que impedem o sangue de sair. Um deles é a estenose aórtica. Essa válvula aqui está bonitinha, abrindo normal. Mas se o paciente tem uma estenose aórtica e o sangue não sai, ele tem uma causa obstrutiva que causa síncope, pode causar síncope. E a outra situação é quando acontece uma obstrução logo abaixo da válvula, nessa via de saída. Não para entrar em detalhes muito técnicos aqui da cardiologia, mas isso acontece em miocardiopatia hipertrófica. Miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética que oclui a via de saída do ventrículo esquerdo em alguns pacientes. Então, essas são causas de baixo débito cardíaco, miocárdio doente e causas obstrutivas. Mas não são causas em que o eletro vai fazer uma grande diferença para vocês. E elas são menos comuns. As principais causas de síncope cardiogênica são arrítmicas. Então, arritmia, seja BRAD ou TAC. Então, quando o paciente tem síncope cardíaca, a grande maioria deles, não todos, mas a grande maioria vão ter por arritmias. E é disso que a gente vai falar aqui, de BRAD e TAC, arritmias que causam baixo débito cardíaco e o paciente tem síncope, porque não tem débito cardíaco, não chega sangue no cérebro e ele tem hipoperfusão cerebral. Certinho? Tudo bem? Então, todo mundo comigo? Está acompanhando aqui? Síncope cardiogênica. Então, a grande questão aqui é como você identificar a síncope cardiogênica. É o paciente que... Como você vai identificar esse paciente que tem uma síncope que pode matar ele? História clínica, exame físico e eletrocardiograma. História, anamnese, exame físico e eletro. A anamnese, ela é o primeiro contato ali que vai te ajudar nesse diagnóstico diferencial. Então, eu já expliquei para vocês elementos da anamnese que mostram que a causa é benigna. O paciente, por exemplo, estava sentado e ele levantou e teve síncope. Opa, provavelmente foi ortostática. Vamos conferir no exame físico e bola para a rede. Agora, tem a síncope benigna também neurogênica. O paciente estava lá no centro cirúrgico, já usei esse exemplo, e desmaiou. A anamnese te conta que é uma causa benigna. Quais são os elementos da anamnese que mostram para você que a causa não é benigna, que é uma causa potencialmente cardiogênica? Vou mostrar para vocês já já. Então, aqui alguns elementos da anamnese que vão te falar que essa síncope aqui precisa ligar os sinais de alerta. Essa síncope pode ser cardiogênica, pode matar o paciente. Então, a idade. Quanto mais idoso for o paciente, maior a probabilidade de que não seja uma síncope trivial, uma síncope neurogênica, pode ser que seja uma cardiopatia, uma arritmia causando a síncope. Claro que o idoso pode ter síncope benigna também, obviamente que sim, mas é mais comum ter síncope cardiogênica à medida que as pessoas vão envelhecendo. Então tem que ficar de olho na síncope no idoso. Isso aí liga um sinal de alerta para você falando, opa, será que essa síncope aqui não é cardiogênica? Outra coisa, no exame físico, o sopro, eu falei para vocês que estenose aórtica é uma causa de síncope obstrutiva, lembra? Fecha a via de saída do ventrículo esquerdo, não tem débito, não chega sangue no cérebro, o paciente tem síncope.
Então, se você escutou um sopro alto de estenose aórtica radiando para as carótidas aqui no exame físico, não é um paciente que você vai mandar embora com síncope. Pô, vamos ver um eco, vamos pedir um eco desse paciente. Será que você não tem uma estenose aórtica causando a síncope? Por que é importante? Porque a síncope cardiogênica é assassina. Se você manda o paciente com estenose aórtica que tem síncope para casa, talvez daqui a 3 meses ele tenha uma morte súbita relacionada à estenose aórtica que não foi feito o diagnóstico. Então, escutou um sopro que pode ser estenose aórtica no exame físico, ecocardiograma no mínimo. Agora, esse aqui, pessoal, é um presente na anamnese que vai te falar que é uma síncope cardiogênica. A síncope durante o exercício físico, o paciente está correndo 5 quilômetros, o paciente está subindo o lance de escadas, o paciente está caminhando com o cachorro dele, passeando ali com o cachorro e tem síncope durante o exercício físico. Isso aí deve ligar todos os sinais de alerta, toda a preocupação para a síncope cardiogênica. A síncope que é súbita. Olha, se algum de vocês já experimentou síncope neurogênica, aquela síncope reflexa, aquela síncope vasovagal, eu já experimentei uma vez. Então, você vai se lembrar que você teve ali um pródromo, você ficou meio tonto, você ficou ali com aquele pré-síncope antes, aí você desmaiou, de repente caiu no chão e perdeu consciência mesmo. Agora, esse pródromo, esse mal-estar que precede a síncope, ele pode, se ele estiver ausente, o paciente estava caminhando e do nada, de repente, sem sentir nada, foi para o chão. Essa ausência de sinal prodrômico, ela é um sinal de alerta grande para síncope cardiogênica. A síncope cardiogênica, ela normalmente pode não dar nenhum alerta. O paciente está correndo, está jogando bola e, de repente, tem síncope. Tá certo? Então, isso aí, ausência de sinais prodrômicos é perigoso. E o paciente com história familiar de morte súbita, porque tem condições genéticas familiares, como miocardiopatia hipertrófica, que causa morte súbita em um e pode causar síncope e morte súbita no outro também. Então, existem outros elementos, mas eu trouxe aqui para vocês os principais, tá bom? Os principais: paciente idoso, paciente com sopro, possivelmente de estenose aórtica, síncope durante o exercício, ausência de sintomas prodrômicos e o histórico familiar de morte súbita. Esses elementos aqui são altamente sugestivos, são perigosos para a síncope cardiogênica. E o eletrocardiograma. Para identificar a síncope cardiogênica, você tem que olhar o eletro. Então, todo paciente com síncope precisa de uma anamnese, precisa de sinais vitais ortostáticos, precisa verificar a pressão sentado, em pé, deitado, para ver se não tem uma queda ortostática da pressão. E atenção, todo paciente com síncope precisa de um ECG. Anderson, até mesmo o paciente com síncope reflexa, aquele que eu acho que é uma síncope benigna, sim. Porque se for uma síncope benigna, o eletro vai estar normal. E ele te dá uma segurança a mais de que é só uma síncope reflexa. Deixa eu repetir. Todo paciente com síncope precisa de um eletrocardiograma. Quais pacientes com síncope precisam de um eletrocardiograma? Todos. Todos os pacientes com síncope precisam de um eletro. Porque o eletro estando normal, e o exame físico normal, e a anamnese aponta para uma causa neurogênica, dipirona em casa. Dipirona não precisa, eu estou brincando, né? Mas esse paciente vai para casa. É isso. Não tem mais o que fazer. O paciente tem uma causa benigna, eletro normal, o paciente tem uma causa claramente neurogênica, você vai explicar, vai orientar, vai falar como evitar novos episódios e um abraço. Agora, o paciente que tem um eletro anormal, que pode ser uma síncope cardiogênica, o paciente que a anamnese sugere que é uma síncope cardiogênica, com esses elementos que eu já expliquei, aí esse paciente precisa de um cuidado especial, tá bom? A Samila perguntou se o paciente com síncope precisa de um eletrocardiograma independente da idade. O que vocês acham, pessoal? Depende da idade ou é todo paciente com síncope precisa de um eletro? Depende da idade ou todo paciente? Todo paciente. Todos os pacientes com síncope precisam de um eletrocardiograma. Todo paciente com síncope precisa de um eletro, independente da idade. Tudo bem, Samila? Todos. Então, quais são as causas
de síncope, em que o eletro vai ajudar a identificar a síncope através... perdão, deixa eu reformular. Quais as causas de síncope cardiogênica? Eu falei para vocês, obstrutiva, miocárdio e arritmias. E o eletro vai ajudar vocês a identificarem as causas arrítmicas, brad ou taquiarritmias. Então, você vai buscar no eletro evidência de brad ou taquiarritmias e seus sinais indiretos. Então, no eletro do paciente com síncope, você vai buscar na anamnese, no exame físico, evidência de síncope cardiogênica. Já expliquei isso. Mas no eletro também. Você vai buscar no eletrocardiograma se está totalmente normal ou se existe evidência direta ou indireta de uma causa bradiarrítmica ou taquiarrítmica. E a gente vai falar de taquiarritmias amanhã. Na aula de amanhã eu vou falar de taquiarritmias para vocês. Quando eu falar de taquiarritmias amanhã, tudo que eu falar amanhã se aplica no paciente com síncope. Então, se você identificar o paciente com taque ventricular no eletro, que eu vou ensinar como faz isso amanhã, e aí você tem o paciente que teve síncope e tem taque ventricular, você sabe que a síncope não é uma causa benigna. A síncope é cardiogênica, é pela taque ventricular. Então, amanhã eu vou falar para vocês de taquiarritmias, que elas também podem causar síncope. Não é só brad, mas hoje eu vou focar nas bradiarritmias. E para entender a bradiarritmia no eletro, você precisa entender um pouquinho do sistema de condução. Na verdade, precisa entender um pouquinho mais que o básico. Você precisa ter uma noção muito consolidada do sistema de condução cardíaco. Então, vamos revisar um pouquinho da anatomia e fisiologia do sistema de condução da atividade elétrica do coração. Então, aqui, lá na junção da cava superior com o átrio direito, a gente tem o nosso sinusal. E no nosso sinusal é onde o estímulo elétrico nasce. O estímulo elétrico normal do coração nasce no nosso sinusal. Por que nasce no nosso sinusal e não em outros lugares? Esse estímulo até pode nascer em outros lugares, mas o nosso sinusal, ele tem a automaticidade mais rápida do coração. O que é a automaticidade? A capacidade da célula cardíaca de se autodespolarizar. O músculo aqui, o ventrículo esquerdo, ele fica de braços cruzados, esperando o estímulo elétrico chegar nele. O nosso sinusal e outras células do sistema His-Purkinje, não. Essas células, elas têm a capacidade de gerar a sua própria despolarização. A gente chama isso de automaticidade. Então, o paciente, o nosso sinusal, ele pode gerar a sua própria despolarização. O NOAV também pode, só que o nosso sinusal tem uma autodespolarização mais rápida. E o que acontece quando o nosso sinusal se despolariza? Não fica ali a atividade elétrica, ela é conduzida pelo sistema His-Purkinje para os átrios, para o NOAV, e do NOAV desce para o ventrículo através de ramo direito e ramo esquerdo. Então, essa é a sequência normal de despolarização do coração. Nasce no nosso sinusal, do nosso sinusal é carregado para o átrio e depois ventrículos através do sistema His-Purkinje. É assim que funciona a gerar o estímulo elétrico e conduzir para o restante do coração. Então, olha o tanto, pessoal, de sinais no eletrocardiograma de que se a síncope é cardiogênica. Não é só a bradiarritmia, é o sinal indireto. O que eu quero dizer com sinal indireto? Evidência de doença nesse sistema que eu acabei de descrever. Se você tem um paciente com síncope e ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, o bloqueio de ramo esquerdo não causa síncope, mas ele é um sinal indireto de que pode ter sido uma causa cardiogênica. Por quê? Porque o bloqueio de ramo esquerdo está gritando para você doença no sistema de condução. O sistema de condução está doente, tem um bloqueio de ramo esquerdo. Então, você tem que ver isso aí no paciente com síncope como um sinal de alerta. Essa síncope pode ter sido cardiogênica. O eletrocardiograma está me mostrando um sinal de que há doença no sistema de condução. Então, o paciente que está assintomático e tem um bloqueio de ramo esquerdo, ok? A gente faz uma investigação básica lá, mas é só isso. Agora, o paciente que tem síncope e o eletro mostra um bloqueio de ramo esquerdo, você tem que pensar o seguinte: será se essa síncope não foi cardiogênica por um mecanismo de bradiarritmia
Por que você está pensando isso? Porque o bloqueio de ramo esquerdo me mostra que esse sistema de condução está doente. Mas não é só isso, pode ser uma bradicardia sinusal inapropriada. Poxa, o nosso sinusal está 38 batimentos por minuto e o paciente teve síncope. A gente tem que pensar, opa, será que não é isso aqui que está causando a síncope do paciente? O paciente tem um BAV de 2º grau, Mobitz tipo 1, normalmente é benigno, mas o paciente teve síncope e tem um BAV de 2º grau, ele tem doença no sistema de condução que possivelmente ou provavelmente causou a síncope. Então você tem que ter um domínio amplo de eletrocardiograma para raciocinar no paciente com síncope, pegou o eletro, anamnese, exame físico, identificar quem que é o paciente que eu mando para casa, quem que é o paciente que eu estou suspeitando de uma síncope cardiogênica e precisa de maior investigação. E aí, o que você vai fazer com esse paciente? Depende do que você identificar no eletro. Se você identificar um BAV total, por exemplo, você vai pôr marca-passo. Se não tiver uma causa reversível. Se você viu um bloqueio de ramo esquerdo, esse sinal indireto, aí você vai monitorizar o paciente, vai pedir um parecer para cardiologia. Não tem necessariamente a indicação de marca-passo. Então, cada caso é um caso. Mas, de novo, eu repito, o seu papel na emergência é saber quem é o paciente que você pode mandar para casa, quem que é o paciente que precisa de uma atenção a mais, de exames adicionais, de no mínimo um Holter, de monitorizar, de internar, de pedir um parecer para cardiologia. E são os pacientes que têm, pela anamnese, exame físico e eletro, alguma indicação de que a causa pode ter sido cardiogênica. Então, a gente vai aprender aqui uma dessas causas, que é o BAV total. Pessoal, Danúbio perguntou ali no chat se é preciso sempre pedir o eletrocardiograma em síncope. Eu vou deixar vocês responderem aí no chat o Danúbio, tá bom? Responda o Danúbio, por favor, se precisa de eletrocardiograma em síncope. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês aqui o eletrocardiograma no paciente com BAV total. Olha aqui, pessoal, eu expliquei para vocês o sistema de condução. O sistema de condução, o estímulo nasce no nosso sinusal porque o nosso sinusal tem uma maior frequência de autodespolarização. Lembra que eu falei para vocês? O nosso sinusal, ele é autossuficiente, ele se despolariza em uma frequência de 50 a 100 batimentos por minuto. Essa é a frequência normal de despolarização sinusal. O NOAV, que é a junção atrioventricular e os ventrículos, até podem se autodespolarizar, mas é uma frequência mais baixa. A frequência intrínseca da junção do NOAV e dos ventrículos é mais baixa. Por isso que o nosso sinusal, ele domina o ritmo cardíaco, porque ele tem uma frequência mais elevada que o restante do coração. Agora, vocês já sabem que na condução normal o estímulo nasce no nosso sinusal e desce para os ventrículos. Então, isso aqui é um eletrocardiograma normal. Você vê a onda P, aqui positiva aqui nessa derivação D2. Então, a onda P aqui nasceu no nosso sinusal. Vocês estão vendo a onda P, a despolarização atrial. E o que acontece depois de cada onda P? Tem uma despolarização ventricular, um QRS. Depois da onda P, uma despolarização ventricular. Depois da onda P, uma despolarização ventricular. O que isso significa? Que o estímulo está nascendo normal, é a setinha vermelha. O estímulo é normal, nascendo no nosso sinusal, e está sendo conduzido normalmente para o ventrículo. Cada onda atrial, que é essa da setinha vermelha, gera a despolarização ventricular, que é o QRS, ok? Então, esse aqui é um eletro totalmente normal. Viu esse eletro aqui na paciente com síncope de 22 anos, que teve síncope a hora que foi tirar sangue, fazer exame de sangue? Essa paciente tem uma síncope neurogênica, reflexa, ela vai para casa e tá tudo bem, tá bom? Agora, e esse eletro? E esse eletro? Esse eletro aqui, no paciente com síncope, ele mostra uma causa cardiogênica, uma causa bradiarrítmica. É uma daquelas 10 condições que estavam na lista que eu acabei de mostrar para vocês. E é o eletro mais grave no paciente com bradiarritmia, no paciente com síncope por bradiarritmias. Então, por isso que eu trouxe esse eletro para destacar para vocês. E a gente vai aprender, a gente vai entender ele aqui agora. Olha, você vai procurar ondas P's, a onda atrial, e o QRS, igual a gente fez no eletro anterior. Só que aqui você veja... Deixa eu mostrar aqui primeiro, só um pouquinho.
Vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. Essa onda P aqui, você vê duas ondas P aqui. Uma onda P, outra onda P. E se você acompanhar as ondas P, veja o que acontece. Essas ondas P, elas estão regulares, elas estão acontecendo a batidas normais, só que elas estão totalmente separadas do QRS. Não há nenhuma relação entre as ondas P, marcadas em vermelhos, e o QRS, marcado em preto aqui. Não há nenhuma relação entre eles. Diferente daquele elétron que eu mostrei para vocês, onde a onda P gerava o seu estímulo no ventrículo, aqui as ondas P, as ondas atriais, elas estão totalmente independentes do QRS, do ventrículo. Olha a diferença com o elétron anterior que eu mostrei para vocês. Então aqui, toda onda P tinha o seu QRS, toda onda P tinha o seu QRS, toda onda P tinha o seu QRS. Mas aqui, pessoal, nesse outro elétron, a gente tem o que a gente chama de um bloqueio atrioventricular total. O estímulo até nasce no nosso nusal e despolariza o átrio, mas não consegue passar do nó AV. Aí você fala, Anderson, então o ventrículo vai entrar em assistolia, o paciente vai morrer porque não tem despolarização ventricular. Não. Eu falei para vocês que as células do coração, elas conseguem se autodespolarizar a uma frequência mais baixa, é verdade, mas vai surgir o que a gente chama de um ritmo de escape. O ventrículo ou o nó AV abaixo do bloqueio, eles começam a se despolarizar de forma espontânea. E esse é o bloqueio atrioventricular total. O BAV total, ele tem essa característica que eu acabei de mostrar para vocês. As ondas atriais estão regulares, olha aqui, eu estou marcando ela com os intervalos regulares, que é a linha vermelha, sempre encontrando uma onda P. Aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, elas estão regulares, só que totalmente dissociadas do ventrículo. Aqui não tem uma onda P gerando um QRS, uma onda P gerando um QRS. Não, aqui eles estão dissociados. Há ondas atriais em vermelho, QRS em preto aqui. Regulares, porém com frequências totalmente separadas. Por quê? Porque a frequência atrial é do nosso nusal, mas essa frequência atrial não chega no ventrículo. A frequência ventricular é aquela do ritmo de escape. Então, isso aqui, pessoal, é um bloqueio atrioventricular total. É uma bradiarritmia potencialmente fatal. Esse paciente precisa de ser internado e tem indicação de marca-passo se não identificar uma causa reversível. Então, eu obviamente expliquei aqui só o BAV de terceiro grau, por causa do nosso tempo, mas existem vários sinais diferentes no eletrocardiograma que vão te mostrar que o paciente tem uma síncope cardiogênica por causa bradiarrítmica. Certo? Então, vamos fazer alguns casos clínicos aqui para ver se vocês de fato entenderam. Eu vou chamar vocês aqui no chat para me ajudarem com esse caso aqui. Aqui a gente tem Paula, de 26 anos, que é estudante de Direito, e ela tem suspeita de gastrite e vai fazer uma endoscopia. Na hora que vai fazer a endoscopia, ela tem um mal-estar, ela tem tontura no acesso venoso. E ela fica inconsciente, ela perde consciência por 20 segundos, por alguns segundos. Ela está hipotensa depois que ela recobra a consciência, a frequência cardíaca está um pouco elevada e o exame físico está normal, exceto pela taquicardia. E esse é o eletro da Paula. O eletro da Paula está aqui, toda onda P gera o QRS, onda P gera o QRS, onda P gera o QRS, toda onda atrial gera o seu próprio QRS. Esse é um eletrocardiograma normal. Diz para mim, pessoal, qual é a causa de síncope na Paula? Causa de síncope é uma síncope reflexa, é uma síncope por hipotensão ortostática ou é uma síncope cardiogênica? Eletronormal. Síncope na hora que foi pegar o acesso venoso. Então, essa aqui é uma síncope reflexa, é uma síncope neurogênica. A Paula vai para casa. Eletronormal, anamnese normal, exame físico normal. A anamnese indica uma causa neurogênica. Agora, olha o Pedro. Atenção para o Pedro, que o caso é diferente. O Pedro estava caminhando. Aliás, esse aqui é o eletro 5 do
manual que nós mandamos para vocês lá no grupo, né? Aqueles casos que eu mandei para vocês, esse caso aqui do Pedro é o caso número 5, tá bom? Para quem imprimiu, para quem tem aí o PDF que eu mandei, que a gente mandou lá nos grupos, no check-in, esse aqui é o Eletro 5 lá. Então, o Pedro tem 82 anos, ele estava caminhando ali, passeando com o cachorro, talvez, estava caminhando e ele teve síncope. O Pedro recobrou a consciência rápido e a frequência está normal. Inicialmente, né, a frequência estava normal. Ele teve um trauma facial, ele não tem sopro, não tem hipotensão ortostática. Mas existem alguns elementos da história aqui do Pedro que preocupam para a síncope cardiogênica. Quem sabe me dizer quais elementos da história clínica do Pedro assustam? Eles são perigosos para a síncope cardiogênica. Quem sabe me dizer quais são? A idade, boa, Edra. A idade, espetacular. Ok? E, principalmente, síncope no exercício físico. A Isabela colocou aqui. Tá bom? Então, síncope durante o exercício físico, como a Isabela colocou aqui, é uma síncope perigosa. Tá bom? E aí a gente vai olhar o eletro, com certeza. E o eletro é esse. O eletro é esse. Parece um eletro normal para você? Tem onda P seguida do QRS normal? Não tem. O que você vai fazer diante de um caso desse aqui? Você vai identificar as ondas P e identificar os QRS. Olha aqui, pessoal. Então, essa síncope cardiogênica. Vou mostrar aqui para vocês as ondas P. As ondas P aqui são essas. E elas não estão seguidas de um QRS. Essa onda P está depois do QRS. Essa aqui está colada no QRS, essa aqui está um pouco antes, essa aqui está muito antes. Como que você vai organizar esse eletro na sua cabeça? Marchando os intervalos, marcando os intervalos. Olha o intervalo entre a onda P. Esse aqui é o intervalo. Ele está regular, aqui outro intervalo entre as ondas P. É o mesmo intervalo, é a mesma duração da linha aqui, é o mesmo tamanho da linha. E o QRS também, só que em frequências diferentes. A frequência das ondas P é um pouco mais rápida que o QRS. Tanto é que a gente tem mais ondas P para QRS. Isso aqui, pessoal, é que a gente chama de dissociação atrioventricular. O átrio bate num ritmo, o ventrículo bate em outro ritmo. Isso aqui é diagnóstico de bloqueio atrioventricular total, de BAV total. A dissociação é quando os átrios, as ondas P e os ventrículos batem de forma independente. O intervalo entre as ondas P é fixo, o intervalo entre o QRS é fixo, só que eles são diferentes entre si. Cada um bate no seu próprio ritmo. Isso aqui é um BAV total. Então, esse caso do Pedro, ele tem vários sinais de alerta, mostrando que é uma síncope cardiogênica. É um idoso, síncope durante o exercício físico, síncope sem sinais ou sintomas prodrômicos, e um eletrocardiograma com doença no sistema de condução. O paciente tem doença no sistema de condução e, com isso, tem uma causa muito clara de síncope cardiogênica. E os outros achados no eletrocardiograma? Vou mostrar para vocês agora como reconhecer, como você vai aprender a reconhecer todos esses. Mas antes, a gente vai fazer uma revisão aqui de síncope, porque já já a gente vai fazer parada cardíaca. Vamos lá, pessoal, revisão de síncope. Síncope é a perda total de consciência, com inabilidade de manter o tônus postural, e o mecanismo presumido de hipoperfusão cerebral. Isso é síncope. Mecanismo presumido de hipoperfusão cerebral, perda total de consciência. Síncope não é convulsão, síncope não é concussão, trauma crânioencefálico, síncope não é intoxicação alcoólica, síncope não é hipoglicemia. Síncope é síncope, hipoperfusão cerebral. Só existem 3 causas: a síncope reflexa ou neurogênica, a síncope por hipotensão ortostática, tem que fazer sinais vitais em todo mundo, e a síncope cardiogênica. A síncope cardiogênica, ela é assassina, ela pode matar o paciente. E todo paciente com síncope, você precisa de uma história muito bem feita, você precisa do exame físico e você precisa de um eletrocardiograma. No exame físico, ausculta, no exame físico, avaliar a pressão arterial ortostática e o eletrocardiograma em todo o paciente, tá bom?
A síncope cardiogênica pode ser fatal, ela pode matar o paciente, e ela existe em 3 formas: obstrutiva, miocárdica e arritmias. Nas arritmias, você vai buscar sinais no eletrocardiograma, sinais diretos ou indiretos de síncope, por TAC ou bradiarritmias. TAC a gente viu amanhã, BAVT, bloqueio atrioventricular total, a gente viu hoje. Então, isso aqui foi uma revisão de todo o conteúdo e a gente vai começar logo, parada cardíaca. Mas antes, eu quero contar uma história rápida para vocês, tá bom? Aprender eletrocardiograma, obviamente, demanda tempo e energia de vocês, minha, de todos nós. E a faculdade, infelizmente, no Brasil ou fora do Brasil, não te ensina isso. Eu vejo os estudantes de medicina nas melhores instituições que eu treinei aqui nos Estados Unidos. A faculdade de medicina prepara mal em eletrocardiograma. O currículo é fragmentado, você aprende um pouquinho no ciclo básico, da fisiologia, depois você vai aprender no ciclo clínico, umas aulas que são normalmente fracas em eletro, aí depois no internato começa a haver casos, só que não tem um currículo completo de eletrocardiograma. O ensino é totalmente raso, superficial, rápido. A teoria é toda focada em decorar macete, em memorizar, e falta correlação clínica. Você vê o eletrocardiograma totalmente dissociado do paciente, é o que a gente fez aqui hoje. Hoje a gente colocou o eletro no contexto de síncope. Mas quantas vezes alguém fez isso na faculdade com vocês? Ensinou o raciocínio diagnóstico de uma condição e o eletro como se encaixa naquilo. Então, não tem essa correlação clínica para vocês na faculdade. O eletro é muito dissociado e mal ensinado. E o principal, falta prática. Quando que na faculdade de vocês alguém treinou 50, 100, 200 eletros com você? Quem está no internato, já está terminando a faculdade, quem já é residente, diz para mim, na faculdade de vocês, alguém já te deu 50 eletros e falou, olha aqui, pessoal, vai lá, Kátia, vai lá, Rogério, vai lá, Antônio, e treina, faz esses 100 eletros e volta aqui para a gente discutir? Ninguém faz isso com vocês, não tem como aprender eletro sem treinar 100, 200, 300 eletrocardiogramas. Eu percebendo isso, e com essa assim, paixão, vontade de ensinar, certo? Eu criei um programa inicialmente presencial em 2019, 2020. Eu comecei a ensinar eletrocardiograma para o pessoal em Goiânia e Palmas. Eu ia visitar a minha família e eu comecei a ensinar eletrocardiograma para ajudar o pessoal localmente, na UFG, onde eu me formei, na UFT, no Tocantins. Eu comecei a ensinar isso aqui por conta desses déficits aqui, e porque eu gosto muito, sempre gostei. Então era um hobby para mim, eu gostava de ensinar o pessoal. Quando veio a pandemia, e eu não pude mais viajar para o Brasil, não pude mais fazer esse treinamento presencial, eu joguei ele para o modelo digital, para o modelo remoto, como nós estamos aqui. E de lá para cá, já foram mais de 10 mil alunos. 10 mil alunos no intensivo de ECG. São mais de 10 mil alunos em 2 anos e meio, aprendendo eletrocardiograma de verdade. E nós vamos abrir agora para vocês, aqui em primeira mão, as inscrições para a próxima edição, o 16º intensivo de ECG. Tá certo? Então, o intensivo de ECG, eu vou só em 3 minutos aqui explicar para vocês como funciona. Pode ser que alguém se interesse e queira participar. O intensivo de ECG tem 2 partes. Tem um ciclo básico, começando desde o zero, ensinando ondas, vetores, derivações, revisando a fisiologia cardíaca, desde o básico lá. E aí, depois desse ciclo básico, depois de aprender os pilares, as bases de eletro, aí você vai para o ciclo clínico. No ciclo clínico, você vai aprender todos os temas da beira do leito, da UTI, do pronto-socorro, da enfermaria. Você vai aprender infarto, vai aprender arritmias, BRAD, TACs, isquemia, marca-passo, tudo que você precisa de eletrocardiograma. Então, primeiro você aprende o básico, depois o ciclo clínico. E o melhor,
tem um treinamento teórico e prático para vocês. Você tem um livro teórico explicando todos os detalhes, além das aulas, e tem um livro prático com 250 eletrocardiogramas. Olha a apostila teórica. É um brinco isso aqui, é um tesouro, pessoal. Olha, no formato de tópicos, fácil, rápida, dinâmica a leitura, tem só 99 páginas, cheia de exemplos, mostrando para vocês, nesse exemplo aqui, o supra de ST com morfologia côncava, mostrando o infra com declive, com aclive descendente. E, além disso, tem a apostila prática, e você recebe as duas na sua casa, se você estiver no Brasil. Tá certo? Então, a apostila prática, ela tem 250 elétrons nesse formato, caso clínico eletro, caso clínico eletro. Então, você não vai aprender só eletro, você vai aprender o que é espironolactona, insuficiência renal aguda, tem a ver com o eletro desse paciente. O que é insuficiência cardíaca tem a ver com o eletro desse paciente. A gente faz muita correlação clínica, igual a gente está fazendo com síncope aqui. Então, você vai aprender eletro na prática. E muito eletro, são mais de 400 eletros que eu faço com vocês no treinamento. Então, todo o tema que eu mostrei para vocês, no ciclo básico, no ciclo clínico, tem uma aula teórica, gravada, tem eletrocardiogramas para você fazer da apostila, 10 a 20 eletros por cada tema, e depois uma aula prática resolvendo esses eletros junto contigo. E nessa edição, você tem a opção de assistir todas as aulas práticas gravadas, ou você pode assistir as aulas práticas ao vivo também, nós vamos fazer nos meses de julho e agosto. Então, você tem a opção de assistir tudo gravado, ou a opção de participar ao vivo comigo também das aulas práticas. Tá bom? E aí, pela primeira vez, quando eu comecei a fazer o intensivo de ECG, há 2 anos e meio, o pessoal me pedia, desde então, esses 10 mil alunos, muitos deles pediram para fazer em inglês. E pela primeira vez vai existir um intensivo de ECG em inglês, o ECG Academy. Tá certo? Então, para quem se matricular no intensivo de ECG, que é a 16ª edição, vai ter a oportunidade de entrar pela primeira vez no treinamento em inglês também. Só que o treinamento em inglês vai ficar disponível a partir de 1º de agosto. Então, se você quer aprender eletro, melhorar o nível de inglês, o pessoal sempre manda pergunta para mim no Instagram, Anderson, como que eu melhoro o meu inglês médico? Vou fazer um curso de inglês médico, como que eu faço? Eu falo sempre para o pessoal, olha, estuda medicina em inglês, estuda o eletro em inglês, assiste a videoaula em inglês, participa de um journal club no YouTube aí, como tem muitos em inglês. Você precisa se envolver se você quer aprender inglês, aprendendo, estudando, assistindo aulas, lendo em inglês. E você vai ter a oportunidade. O livro vai ter em inglês, as monitorias vai ter em inglês, as aulas, obviamente, vai ter em inglês, a apostila vai estar em inglês, a discussão dos casos vai estar em inglês. Então, pela primeira vez, claro que isso é um adicional, isso é para quem, além do português, quiser o inglês, tá bom? Você tem a opção, pela primeira vez, de adicionar os dois. E para finalizar, além do treinamento total em eletro, você tem a opção, se você quiser matricular no 16º ECG, no intensivo de ECG, de adicionar todo o treinamento clínico de cardiologia. Quer aprender estenose aórtica, quer aprender insuficiência mitral, quer aprender miocardiopatia hipertrófica, endocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, você tem a opção de adicionar o Cardioclub na sua matrícula do 16º intensivo de ECG. O Cardioclub são aulas gravadas sobre temas clínicos, não é só eletro, é diagnóstico, é exame clínico, é exame físico, é diagnóstico complementar, manejo dos pacientes nessas condições cardíacas. Então, a gente vai seguir agora para a segunda parte da aula, falando sobre parada cardíaca, mas aí eu quero deixar o convite para você. Se você quer entrar no 16º intensivo de ECG, talvez no treinamento em inglês também, talvez no Cardio Club, você deve entrar no grupo VIP de inscrição do 16º intensivo de ECG. O pessoal da nossa equipe acabou de colocar aqui o link no chat, você pode pegar a partir da link na descrição, vai ficar aqui no vídeo também, e você pode pegar pelo QR Code na tela. Se você entrar no grupo VIP, atenção, porque eu vou falar antes de continuar a aula aqui agora.
Você entrando no grupo VIP, você vai ter amanhã, a oportunidade de se inscrever com desconto especial. Repito, a oportunidade de se inscrever com desconto especial, inclusive a oferta inicial de lançamento do treinamento em inglês, vai estar disponível amanhã e pronto, final. Tá certo? A gente vai deixar as inscrições abertas por um tempo depois, mas a oferta especial para quem assistiu o Desafio ECG na Emergência, para quem entrar no grupo VIP, ela é única. Você vai ter ela só amanhã. Tá certo? Então tá aí, vai ficar o link aqui também para o pessoal. Aí você vai ter amanhã o link de inscrição de 6 da tarde até 8 da noite, antes da nossa segunda aula, a oportunidade no grupo VIP de se inscrever com a condição especial. E é isso. Tá certo? Espero que vocês entrem aí no 16º intensivo de ECG. Tudo bem? Vamos para a segunda parte da aula. As apostilas, elas vêm inclusas na inscrição, tá bom? Não tem nenhum custo adicional pelas apostilas. Inclusive, o frete chega aí na sua cidade, no Brasil. Tá bom? A gente manda o material para quem está no Brasil, manda o livro teórico e o livro prático. Pessoal, vamos lá para a segunda parte da aula, parada cardíaca? Quem está comigo aqui ainda? Diz o aluno no chat. Vamos? Sim? Seguimos, então, com parada cardíaca, segunda parte da aula. Maria Júlia está aqui. Quem mais, pessoal? Amanda, Érica, Alex, todo mundo aqui, tá bom? Bora, então, pessoal. Então, vamos lá. Parada cardíaca agora. Síncope, está resolvido. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer tema da aula de hoje, quando acabar aqui, quando encerrar a gravação, eu vou dar um pulo lá no Instagram, fazer uma live rapidinha. Se você tiver alguma pergunta, você vai poder digitar lá, eu respondo para você lá no Instagram, assim que a gente acabar aqui. Tá bom? Vou falar agora, então, se tiver dúvida de síncope, você me avisa lá na live no Instagram, que eu já vou entrar lá por 10 minutinhos, quando acabar aqui, para responder as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal, vamos então falar sobre parada cardíaca. Olha aqui. Da mesma maneira que em síncope, a gente tinha um raciocínio, assim, lógico, opa, eu tenho que reconhecer a síncope, eu tenho que olhar na amnésia, exame físico e ECG, diferenciar entre neurogênica, ou síncope ortostática e cardiogênica. Aqui é a mesma coisa. Você, em parada cardíaca, vai seguir um raciocínio lógico aqui, muito simples, muito fácil, só que ele tem que ser rápido. Não dá tempo, em parada cardíaca, de pensar. Não dá tempo de, eu vou dar uma lida aqui no up-to-date. Não, tem que estar aqui medular, tem que estar automático o que você vai fazer. Tá certo? Então, aqui na parada cardíaca, a gente vai seguir esses passos aqui. O primeiro passo é reconhecer o paciente em parada cardíaca. Você tem que reconhecer o paciente que está parado. Da mesma maneira que a gente tinha que reconhecer o paciente com síncope, fazer o diagnóstico, só que aqui é uma emergência. Você tem que fazer o reconhecimento imediato desse paciente para dar sequência ao tratamento. Você vai ativar o sistema de emergência, vai ligar para o SAMU, vai ligar para o pronto, se estiver no hospital, no ambiente hospitalar, vai imediatamente pedir ajuda, pedir o desfibrilador. E a ativação do sistema de emergência, ela tem que ser acompanhada de pedir o desfibrilador. Eu já vou explicar para vocês por quê. Você vai iniciar reanimação cardiopulmonar efetiva, vou explicar o que é isso, desfibrilar o paciente de forma precoce quando for indicado e ter atenção, cuidar desse paciente pós-parada cardíaca. Então, a gente vai falar sobre algumas dessas etapas aqui agora, como reconhecer, como cuidar, manejar o paciente com parada cardíaca. Então, o primeiro lugar é reconhecer de forma rápida e imediata o paciente que está parado. Lembrando que o paciente que está parado, ele não tem fluxo sanguíneo cerebral. E, com isso, ele tem pouco tempo para você executar alguma ação que restaure fluxo sanguíneo cerebral e, idealmente, termine aquele episódio de parada cardíaca, restaurando a circulação espontânea do paciente. Você tem que fazer isso muito rápido. Então, vamos lá. Como que faz para reconhecer de imediato o paciente que está em parada cardíaca? Você vai fazer isso aqui através da seguinte maneira. Você vai fazer o que em inglês chama tap and shout. Você vai bater assim no ombro da pessoa, vai dar uma chacoalhada assim,
né, e gritar, vai chamar a atenção da pessoa, e obviamente o paciente parado não vai responder, e você vai pedir ajuda e ativar o sistema de emergência, vai pedir que o desfibrilador venha também. Você vai reconhecer a parada cardíaca palpando ou tentando palpar o pulso carotídeo ou femoral por um período de 5 a 10 segundos. Em 5 a 10 segundos, você vai palpar o pulso carotídeo ou femoral, não vai encontrar, e deu 10 segundos, você não encontrou esse pulso, você vai começar a reanimação cardiopulmonar. Um erro muito comum de quem está começando é ficar perdendo tempo. Procura aqui, procura lá, aí vai para a femoral, aí procura aqui de novo, e o tempo vai passando. Se você não achou e o paciente não está te respondendo, você chamou ele, fulano, fulano, o paciente não respondeu, você verificou o pulso em 5 a 10 segundos, não achou, não é para esperar nenhum segundo a mais. Você fez o diagnóstico de parada cardíaca e agora você vai fazer reanimação cardiopulmonar com esse paciente. Você vai fazer RCP. E aí, um outro passo muito importante no cuidado desse paciente, além de reconhecer de forma precoce, como eu acabei de explicar, é fazer a reanimação cardiopulmonar efetiva. Você tem que fazer a reanimação cardiopulmonar de maneira efetiva, de maneira que esse paciente tenha restauração do fluxo sanguíneo cerebral através da reanimação cardiopulmonar. Como que faz isso? Tem alguns elementos. A superfície nas costas do paciente tem que ser rígida. Então, se ele estiver numa maca, no colchão, você tem que colocar o apoio para as costas ou mover esse paciente para uma superfície rígida, para você fazer uma reanimação efetiva. Você vai colocar as mãos nessa posição aqui, no terço inferior aqui do externo do paciente, e você vai fazer compressões rápidas, eu já vou falar a velocidade, permitindo o retorno completo do tórax à posição original. Esses são os elementos de uma reanimação cardiopulmonar efetiva. Essa compressão torácica, ela tem que ter 5 a 7 centímetros, ela tem que ser mais de 5 centímetros da compressão do tórax do paciente. E a frequência tem que ser de 100 a 120 por minuto. Então, a reanimação cardiopulmonar efetiva, ela tem todos esses pilares. Você faz a compressão com a profundidade suficiente, você vai colocar a mão ali na posição correta que eu mostrei, com o cotovelo estendido, você vai usar uma superfície rígida e permitir o retorno completo do tórax à sua posição original. Esse paciente, quando você tiver o apoio de outra pessoa, esse paciente vai receber ventilações também, mas você não pode ventilar excessivamente o paciente. Tá? Você vai fazer aproximadamente uma ventilação ali a cada... depende um pouco da fase que você está da reanimação cardiopulmonar, tá certo? Então, se você tiver, por exemplo, com duas pessoas fazendo a reanimação, você faz um ciclo de 30 para 2. 30 compressões para duas ventilações ali do paciente. Não vai ventilar excessivamente o paciente. E aí, esse aqui é chave. Você não pode ficar parando toda hora. Toda vez que você para, você demora muito tempo voltar a subir ali a perfusão cerebral do paciente. Isso está associado a um pior prognóstico. Então, você não pode prolongar esses períodos de pausa. 30 para 2 ventilações significa fazer 2 ventilações rápido e restaurar de imediato a compressão. Você não pode demorar excessivamente e fazer, por exemplo, a troca de quem está reanimando e quem está ventilando. Fez 30 para 2 por 2 minutos, 30 compressões e 2 ventilações ali por 2 minutos, você vai trocar. Quando você trocar, faz de uma maneira rápida isso aí. Não pode demorar nas interrupções da reanimação cardiopulmonar. Então, esses são os pilares que eu falei para vocês de reanimação cardiopulmonar imediata, alta qualidade, para perfundir o cérebro do paciente. Mas atenção, para o que eu vou falar. Reanimação cardiopulmonar é só para preservar fluxo sanguíneo cerebral enquanto o paciente não volta da parada cardíaca. Reanimações por si só não fazem o paciente voltar de parada cardíaca.
Repito, reanimações por si só não fazem o paciente voltar. É só para preservar o fluxo sanguíneo cerebral enquanto você toma outra atitude que vai fazer o paciente voltar. Que outra atitude é essa? A desfibrilação precoce. Você vai desfibrilar o paciente que tem indicação, eu já vou mostrar quem tem indicação, de forma imediata. De forma imediata. É a desfibrilação que vai restaurar o fluxo, a circulação espontânea do paciente, o batimento cardíaco. É a desfibrilação imediata, precoce, assim que disponível do paciente com indicação, que vai restaurar o fluxo sanguíneo, vai restaurar a circulação espontânea desse paciente. Então, esses são os 3 pilares do manejo do paciente em parada cardíaca. Reconhecer de maneira rápida, fazer a reanimação imediata, de alta qualidade, minimizar as interrupções e desfibrilar precoce. Agora, vamos entender melhor o que é esse negócio de desfibrilação e quem precisa disso. Você vai fazer desfibrilação precoce nos pacientes que têm indicação. Quem são os pacientes que têm indicação? Quem são os pacientes que têm indicação? Aqueles com ritmos chocáveis. O paciente com ritmo chocável é quem você vai desfibrilar. E quando você vai desfibrilar? De forma imediata. Assim que alguém trouxer o desfibrilador para você e você está diante de um ritmo chocável, você vai chocar o paciente. Lembra quando eu falei para vocês que todo paciente com síncope precisa de um eletro? Aqui também existe uma máxima no manejo do paciente com parada cardíaca. A máxima é essa aqui. Atenção, porque eu vou falar, é muito importante. Todo paciente com ritmo chocável, você vai fazer a desfibrilação. Quando? De imediato. Desfibrilação de imediato para quem tem um ritmo chocável. Em outras palavras, quem tem um ritmo chocável, você choca de imediato. Quando eu vou terminar as compressões para chocar? Não. Assim que o desfibrilador chegar e o paciente tem um ritmo chocável, você choca. Você desfibrila esse paciente. Tá bom? Quem decide no ambiente hospitalar se o paciente tem um ritmo chocável ou não? Você. Você é o médico. Você é a médica. Se for em um aeroporto, por exemplo, se for num estádio de futebol, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem o DEA, o desfibrilador automático, para tudo quanto é lugar. Se você está num ambiente extra-hospitalar e só tem o DEA, só tem o desfibrilador automático, você vai colocar ele no paciente e ele vai identificar se o paciente tem um ritmo chocável ou não. Mas no ambiente hospitalar, no pré-hospitalar, na ambulância, no pronto-socorro, na UTI, quem decide se o ritmo é chocável ou não? Você. Você decide. Você é o médico. Você é a médica. Inclusive, um dos grandes erros em situações de parada cardíaca é o médico, a médica, não assumir a sua posição de liderança. Por isso que esse slide está aqui. Aquela insegurança que você tem ali na hora da parada cardíaca, ela mata o paciente. As pessoas ali, elas dependem de você. O paciente, especificamente, claro, mas também as pessoas à sua volta. Uma parada cardíaca, um dos pilares é ter um líder, uma líder. Quem que é esse líder, a líder? É o médico. Você tem que assumir esse papel de liderança. Instruir quem faz o quê, ver se a reanimação está sendo bem feita, né? Identificar a hora que precisa chocar o paciente. Então, quem vai fazer essa coordenação é você, médico, médica. E é você que vai determinar se o paciente tem um ritmo chocável ou não. Então, quais são os pilares da reanimação, do manejo do paciente com parada cardíaca? Reconhecer de forma imediata. Reconheceu, pede ajuda, pede alguém para trazer o desfibrilador. Seja o automático, seja o manual, se você estiver no hospital. Fez isso, reanimação cardiopulmonar, de forma efetiva, minimizando interrupções, tudo aquilo que eu falei. Chegou o desfibrilador, vamos ver se o ritmo é chocável. Quem decide se o ritmo é chocável ou não? Você. Você decide. E eu vou te ensinar agora como que você faz essa decisão. Existem 2 ritmos chocáveis que você precisa identificar e chocar. Um deles é taquicardia ventricular, que a gente vai ver amanhã. Taquicardia ventricular causa síncope, taquicardia ventricular causa parada cardíaca, e a gente vai ter uma aula de taquicardias amanhã.
O outro ritmo que é chocável é a fibrilação ventricular. Então, os dois ritmos chocáveis são taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Esse ritmo de taquicardia ventricular a gente vai ver amanhã. Esse ritmo de fibrilação ventricular a gente vai ver agora. Certo? Todos os outros ritmos não são chocáveis. A sistolia não é chocável, linha reta. Ritmo sinusal não é chocável. Qualquer outro ritmo que não seja esses aqui, a gente chama de atividade elétrica sem pulso. Atividade elétrica sem pulso é um ritmo chocável? Atividade elétrica sem pulso é um ritmo chocável ou não? Não, não é. Quais são os dois ritmos chocáveis? Taquicardia ventricular sem pulso, a gente vai ver isso amanhã. Taquicardia ventricular, se você vai vir no dia 2, o desafio ECG na emergência. Inclusive, olha, o vídeo para a aula de amanhã, o link para a aula de amanhã já vai ficar na descrição aqui. Você já clica no link, já deixa salvo, ativa o lembrete para não perder amanhã. Então, amanhã a gente vai aprender taquicardia ventricular. Reconheceu taquicardia ventricular no paciente que tem síncope? Síncope cardiogênica. Reconheceu taquicardia ventricular no paciente que está em parada cardíaca? Ritmo chocável. Então, a taquicardia ventricular é um ritmo importantíssimo no pronto-socorro, na UTI, no pré-hospitalar, e a gente vai ver amanhã. Agora, existe um outro ritmo que é chocável, que é a fibrilação ventricular. Então, a gente vai aprender agora que ritmo é esse, da fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é um ritmo caótico, desorganizado no ventrículo. O que é a fibrilação? Fibrilação é o seguinte: as células do ventrículo, nesse caso, em vez de despolarizarem de forma sincronizada, gerando um estímulo elétrico, uma contração ventricular, elas fazem de forma caótica, é um curto-circuito. Pensa o seguinte, como que o ventrículo contrai normalmente? Porque todas as células despolarizam e repolarizam juntas. Chegou o estímulo lá do nó AV, todas as células do ventrículo vão lá e despolarizam juntos. Vamos embora, todo mundo, despolariza junto. Aí repolariza todo mundo junto. Isso gera um QRS e gera uma onda T. Quando o paciente tem fibrilação ventricular, é o caos. Uma célula está repolarizando, a outra está despolarizando, a outra está refratária, aí despolariza a outra do lado e vira um caos. Esse curto-circuito, ele causa ausência de atividade elétrica organizada e, com isso, ausência de QRS e, com isso, ausência de contração do ventrículo. Olha, se o ventrículo não contrai, o paciente entra em parada cardíaca. Se o músculo não contrai, porque ele está no caos elétrico, porque ele está em fibrilação ventricular, não tem jeito de ter pulso, não tem jeito de ter débito cardíaco. O ventrículo, pessoal, ele fica literalmente fibrilando. Ele fica, em vez de contrair normal, ele fica fibrilando, assim. Tem atividade elétrica, só que ela é desorganizada, não tem QRS identificável. E sempre é um ritmo de parada cardíaca. Viu fibrilação ventricular? Não precisa verificar pulso. O paciente está fibrilando, ele não tem pulso, ele não tem débito cardíaco. Então, olha o exemplo aqui. Tem atividade elétrica? Tem. Você está vendo uma flutuação maluca, bizarra da linha de base. Isso aqui é fibrilação ventricular. Não existe um QRS organizado, identificável, como nós vimos antes. Olha os elétrons que nós vimos aqui até hoje nessa aula. Esse aqui era um elétron, ele tinha um QRS aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então, isso aqui é um ritmo organizado. A fibrilação ventricular não tem QRS. Você perdeu todos os QRS aqui, só tem essas atividades caóticas, elétricas, desorganizadas. E esse paciente está em parada cardíaca. E o que você vai fazer com esse paciente? Você vai desfibrilar. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso aqui agora. O paciente tem fibrilação ventricular ou taque ventricular e está em parada cardíaca, é um ritmo chocável. Você vai desfibrilar esse paciente. Então, no desfibrilador do seu hospital, da sua ambulância, você vai ligar esse desfibrilador, vai selecionar a energia de 200 joules, se for um desfibrilador bifásico, a maioria é. Você vai selecionar a energia de 200 joules e você vai desfibrilar o paciente. O que é isso, Anderson? Desfibrilar. É desligar esse botão aqui. Desligar a sincronização. A sincronização é isso aqui. A sincronização está ligada. Aí o desfibrilador começa a tentar identificar QRS.
para chocar o paciente no momento do QRS. Esses pontinhos aqui em cima é onde o desfibrilador está marcando o QRS, ele está sincronizado, ele está sincronizando com o QRS. Na parada cardíaca, você não vai dar um choque sincronizado, você vai desligar a sincronização, não é sincronizado, é desfibrilando. Você desliga a sincronização, o paciente está em parada cardíaca e você desfibrila o paciente. Então, você desliga a sincronização e você dá um choque no paciente com 200 joules. Identificou o ritmo chocável no paciente em parada cardíaca, você vai chocar o paciente com a sincronização desligada. Você vai desfibrilar. Então, isso aqui não é cardioversão, viu? Cardioversão sincronizada a gente vai ver na aula de amanhã. Isso aqui não é cardioversão sincronizada, isso aqui é desfibrilação. Viu o paciente parado em fibrilação ou taquicardia ventricular? São os dois ritmos chocáveis, você vai chocar o paciente de imediato. Tá bom? Fibrilação ventricular e taque ventricular são ritmos chocáveis. E o que é que faz com o restante dos pacientes? Tá bom? Taque ventricular é amanhã, não perca a aula. O que é que faz com o paciente que está em assistolia? O paciente está em atividade elétrica sem impulso. Por exemplo, esse eletro aqui, paciente de parada cardíaca. Esse ritmo é chocável? Diz aí para mim, pessoal, no chat. Esse ritmo é chocável? O paciente aqui nesse eletrocardiograma é chocável? Sim ou não? Não. O paciente está em parada cardíaca e tem esse eletro, não é chocável. Por quê? Ele não está em taquicardia ventricular, tema da aula de amanhã, e ele não está em fibrilação ventricular. Esse paciente não é chocável. Você vai fazer o que então? Reanimação cardiopulmonar. Tem mais coisas que podem ser feitas, mas foge ao tema da aula de hoje, tá bom? Lá no Cardio Club a gente discute isso aí. Então, o paciente está em atividade elétrica sem pulso, pode ser qualquer outro ritmo. Pode ser um ritmo sinusal, uma bradicardia, qualquer outro ritmo. Se não for chocável, é uma atividade elétrica sem pulso. Se não for fibrilação ventricular, não é taquicardia ventricular, você não vai desfibrilar. Você vai fazer reanimação cardiopulmonar. O paciente com assistolia, você tem que verificar se a assistolia é real. Você vai confirmar os cabos, os eletrodos, as pás, né? Nem a pás hoje em dia, a gente usa mais os eletrodos. Você vai olhar outras derivações, você vai confirmar que o paciente de fato está em assistolia. E tome muito cuidado para não confundir assistolia com fibrilação ventricular. Assistolia é linha reta. Isso aqui, viu ondulações aqui da linha de base, sem QRS organizado, isso aqui é fibrilação ventricular. Não chocável, chocável. Fibrilação ventricular é chocável, tá bom? Você vai desfibrilar o paciente. Assistolia não é, tá? Então, esses são dois caminhos totalmente diferentes no paciente em parada cardíaca. Ritmo chocável, choca o paciente. Desfibrila o paciente e faz reanimação. Ritmo não chocável, só reanimação. Não vai chocar o ritmo que não é chocável. Você vai chocar o paciente que tem um ritmo chocável, depois vai fazer reanimação cardiopulmonar. Tá bom? Então, para a gente fechar a aula de hoje, pessoal, 2 casos clínicos aqui novamente para a gente discutir. 1 ou 2, não lembro agora. Vamos ver? Então, vamos lá. Olha, na verdade, 2 mesmo. Olha aqui, Antônio, de 47 anos, está jogando bola, futsal, no final de semana. No jogo de futebol, o Antônio teve uma parada cardíaca. Um dos amigos era bombeiro, estava jogando bola com ele ali, e identificou que o Antônio teve uma parada cardíaca, pediu ajuda, liga para o SAMU, liga para ajuda, pede ajuda e traz o desfibrilador. O amigo bombeiro já pediu alguém para ligar e pedir ajuda e já iniciou a reanimação. O pré-hospitalar chegou ali em tempo recorde, identificou, chegou, trouxe o desfibrilador, ligou no paciente e identificou esse eletro. O que é esse eletro aqui? É um ritmo chocável, sim ou não? Sim ou não? O pessoal aqui está pedindo material de apoio, a gente manda novamente lá nos grupos do Desafio ECG na Emergência, tá? Bom? E a gente manda no grupo VIP também, para quem entrar no grupo VIP. Pessoal, esse aqui é um ritmo chocável, sim ou não? Chocável, o Anselmo falou que sim, Lidiane falou que sim também, a Ana falou, é um ritmo chocável, né?
tá certo? Chocável, totalmente, tá bom? Então, esse paciente aqui, ele tem um ritmo chocável, ele tem uma fibrilação ventricular. O paciente está fibrilando, pessoal. Não tem QRS organizado, tá bom? Algumas pessoas lá falaram para que esse paciente tinha uma taquicardia ventricular polimórfica, né? Algumas pessoas, quando eu postei esse eletro, falaram que era um torsade de Pointes, para quem já tem esse conhecimento mais avançado em eletro. Tá bom? Não faz diferença, pessoal. O paciente está em parada cardíaca, não faz diferença. É um ritmo chocável. Fibrilação ventricular é chocável. Taque ventricular polimórfica é chocável. É taque ventricular, é fibrilação ventricular, o paciente está parado? Não importa. Choca o paciente, tá bom? Então, esse paciente tem um ritmo chocável e ele precisa de reanimação, chocar e depois reanimação cardiopulmonar. Pessoal, o bombeiro está lá fazendo massagem, chega você, médico ou médica do pré-hospitalar, e aí liga o desfibrilador ali, identifica aquele ritmo. Qual que é a primeira conduta para o Antônio? Você vai fazer, vai continuar a reanimação, vai pegar um acesso venoso, vai entubar o paciente, vai transportar para o hospital, ou você vai fazer desfibrilação imediata? Qual que é a conduta imediata para o Antônio? Desfibrilação imediata, espetáculo, pessoal. Eu tenho um ritmo chocável, choque imediato, tá certo? Tem algumas máximas na aula de hoje. Síncope, todo paciente precisa de fazer sinais vitais ortostáticos e eletro. Todo paciente com síncope. Quais pacientes com síncope? Todos. Parada cardíaca e ritmo chocável, chocar imediato. Assim que o desfibrilador chegar, você vai chocar o paciente, tá bom? Então, agora para fechar a aula, eu trouxe alguns eletros para vocês e eu quero que vocês digam para mim, chocável ou não chocável? Eu quero que você olhe o eletro e diga assim, chocável ou não chocável? Vamos lá, eletro 1, chocável ou não chocável? Eletro 1, chocável ou não chocável? Eletro 1, chocável ou não chocável? Tem um delay assim entre a minha fala e vocês ouvirem, por isso que às vezes eu demoro um pouquinho. Não chocável, Maria Júlia falou ali, né? Não chocável, correto? Não chocável, por quê, pessoal? Porque não é fibrilação ventricular nem taquicardia ventricular. Esse aqui não é chocável, tá bom? Esse ritmo aqui poderia causar síncope no paciente. Vamos trocar o caso clínico. O paciente chegou com síncope e esse eletro. Onda P conduz, onda P conduz, onda P e nada. Nada no ventrículo, nenhum QRS. Pessoal, causa benigna de síncope, manda para casa de pirona em alta, ou esse paciente tem uma síncope cardiogênica? Vamos trocar o caso clínico agora, né? Não é mais parada cardíaca, é síncope. Síncope mais esse eletro. Neurogênica, benigna ou cardiogênica, potencialmente fatal? Cardiogênica. Se fosse síncope, era cardiogênica. Se for parada cardíaca e esse eletro, é um ritmo não chocável. Estão pegando? O eletro tem a resposta. Tem que dominar eletro. Ajuda demais, demais. Você saber o que faz com o paciente. É mágico isso. Vocês viram o depoimento lá no comecinho da aula hoje? Uma das alunas, eu não lembro se foi a Nicole que falou, uma das alunas lá falando que o professor me pediu para ler o eletro ali, foi o melhor momento do meu dia. Quando você estiver no plantão, no pronto-socorro, esse paciente aqui vai ser o melhor momento do seu dia. Você vai estar ajudando uma pessoa que precisa muito da sua ajuda e o eletro te deu a confiança para você manejar o paciente de forma correta. Não pode não saber eletro. Não saber ressonância é uma coisa, não saber eletro não pode, pessoal. Tem que saber. Tá bom? Então, é parada cardíaca, é não chocável. É síncope, é cardiogênico. Opa, eu tenho que chamar o cardio. Eu tenho que passar o marca-passo. Eu tenho que deixar as passos transcutâneas. Eu tenho que agir frente a uma síncope que é cardiogênica. Pessoal, esse eletro aqui em paciente em parada cardíaca, parada cardíaca chocável ou não chocável? Esse eletro aqui, chocável ou não chocável? Diz para mim. Chocável ou não chocável? Esse ritmo aqui no paciente em parada cardíaca é não chocável. Maria Júlia aqui está espetacular hoje, tá bom? É não chocável. Não é fibrilação ventricular, não é taque ventricular, é não chocável. E esse outro ritmo aqui? Tema da aula de manhã, paciente em parada cardíaca e essa taque ventricular, esse aqui é chocável. Taque ventricular é chocável. Certo?
Então, resumo aqui para a gente encerrar o dia 1 do Desafio ECG na Emergência. Resumo de parada cardíaca. O paciente precisa ser reconhecido de forma precoce, de imediato. Você vai ter 5 a 10 segundos para palpar o pulso, ele não te respondeu, não achou o pulso, diagnosticou, já ativa o sistema de emergência, pede um desfibrilador e começa a reanimação cardiopulmonar efetiva. Eu já expliquei o que é uma reanimação cardiopulmonar efetiva. 100 a 120, superfície rígida, tem que deixar o tórax voltar normal, tudo isso que eu falei ali agorinha. Assim que chegar o desfibrilador, você analisa o ritmo. Se for chocável, fibrilação ventricular e taque ventricular, você vai chocar de imediato. Sincronização desligada. Amanhã a gente vai ver cardioversão sincronizada. Hoje, em parada cardíaca, é desfibrilação imediata. Vai chocar o paciente com a sincronização desligada. Desfibrila o paciente. Tá bom? Recomece a reanimação de imediato, depois do choque, e sempre minimizando interrupções. Pessoal, esse foi o Desafio ECG na Emergência, dia 1. Quero lembrar para vocês que a faculdade de medicina, o internato, a residência não vai te preparar em eletrocardiograma, infelizmente. Olha, me formei em uma universidade espetacular, gostei demais do meu treinamento, eu aprendi com pessoas incríveis, e olha, eu tive umas 10 horas de aula de eletro, assim, formal na faculdade. A gente teve saúde coletiva e espiritualidade por, assim, 8 semestres, entendeu? Mas eletrocardiograma foram, assim, 10 horas. Claro que a gente viu casos esparramados aqui e ali, no internato, caso de eletro, mas não teve um currículo, assim, formal, estabelecido, de ver eletro, alguém treinar 300 ECGs com a gente, tá bom? Não teve, você não teve também, não vai ter. Então, se você quer se livrar disso aqui, que é um currículo completo, um ensino profundo, discutir casos clínicos, entender mecanismos, igual hoje a gente entendeu, você entendeu o síncope hoje, você entendeu o sistema de condução, entendeu o manejo do paciente de parada cardíaca. Se você quer ter muita correlação clínica, muita prática, fazer 400 eletros comigo, quer ter segurança completa em ECG, fica aí o convite para você entrar no grupo VIP e amanhã, fazer a sua matrícula no 16º intensivo de ECG. Valeu, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O pessoal colocou o link aqui novamente. Se alguém tem dúvidas sobre o conteúdo da aula, eu vejo vocês no Instagram. Vamos marcar um horário? Agora é 9h32 no Brasil. Vamos fazer 9h45. Eu entro lá, você manda a pergunta no chat, no Instagram. O Instagram é @andersoncardoso.md. Tá bom? Eu vejo vocês ali no Instagram, aí você vai poder colocar sua pergunta, eu respondo vocês ali em tempo real no Instagram, 9h45, horário de Brasília. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Amanhã, no Grupo VIP, você vai se matricular no 16º Intensivo de ECG, talvez no ECG Academy, que vai ser o treinamento em inglês pela primeira vez, e quem sabe até no Cardio Club também. Um abraço para vocês, foi um prazer estar aqui hoje. A gente se vê amanhã, no dia 2 do Desafio ECG na Emergência. Abraço, pessoal. E aí, quando eu entrei no curso do Anderson, eu me apaixonei. O medo, parece que é aquele medo, assim, de tipo assim, meu Deus, eu não vou saber fazer as coisas, e o paciente vai chegar, e depois, quando a gente começa a entender os eletros e tal, aí a gente olha e a gente diz, eu agora sei o que é. E eu ouso dizer que mais da metade do que eu aprendi de cardiologia, assim, não se deveu à minha faculdade, se deveu ao curso de intensivo de ECG, porque simplesmente toda aula ia falar de infarto, falava de tratamento, falava sobre trombólise, fibrilação atrial, falava de estenose mitral, e eu fiquei, olha, talvez seja possível aprender cardiologia, hein? Sempre que eu tô no plantão, eu olho pro eletro e eu fico muito mais segura porque eu penso, eu tenho um eletro comigo, então qualquer coisa que eu precisar, eu rodo o eletro do paciente, eu sei que eu vou conseguir interpretar, vou discutir com quem tá por perto, com os staffs, com os plantonistas do dia, então isso realmente traz uma segurança gigantesca. E traz felicidade também, né? Porque quando você olha para um eletro e você é capaz de interpretar o que tem ali e de ajudar o paciente com aquilo, caramba, é um retorno imenso pra gente. Tô no meu 3º mês de internato e há 3 dias eu comecei a rodar no hospital do coração aqui. No primeiro dia é aquele pique fuzuê, né? E aí você fica nervoso naquele momento. E aí meu paciente tinha acabado de fazer um eletro. Aí o médico olha pra mim e disse assim, Lauda aí, foi o momento mais tranquilo do meu dia. Eu peguei e disse assim, isso eu sei fazer. E ele foi perguntando e eu dizendo, frequência cardíaca tal, ritmo isso, não sei o que, pareceu tão natural que eu digo, caramba, se isso fosse há pouco tempo atrás, eu ia me tremer na base inteira, desesperada, e
não foi isso que aconteceu. Eu realmente me senti como se eu fizesse aquilo há muito tempo. Foi tudo graças ao curso, pela quantidade de vezes que a gente praticou, pela quantidade de vezes que eu vi a letra. O Anderson, por mais que ele faça muita coisa e seja essa enorme referência que é pra gente, ele sempre dá um jeito de estar do lado do aluno, tirando dúvida, ensinando 2, 3, 4 vezes se for necessário. O Anderson simplesmente tem um contato com um aluno que você não tem nem na faculdade. Olha que, teoricamente, é dever do seu professor ter esse contato com você na faculdade, tirar suas dúvidas, né? Eu consigo acompanhar, discutir também a clínica, né, que ele não falava só de eletro no curso, ele falava da clínica também. Então, pra mim, assim, foi fundamental. Obrigada, Intensivo DCG.